Bem-vindos à aula de ultravioleta. Ultravioleta é definido como uma onda eletromagnética com comprimento de onda, ou seja, tamanho de onda entre 100 e 400 nanômetros. O ultravioleta ele é classificado como, primeiro, UVA, que também é chamado de UV longo ou luz negra. Esse tipo de ultravioleta ele é biótico, ou seja, em favor à vida. O tamanho da onda, ou seja, o comprimento de onda do UVA é entre 400 e 315 nanômetros. Esse UVA tem menor frequência, menor energia, mas em contrapartida, maior penetrabilidade. O UVB, que também é chamado de UV médio ou eritema, ele é biótico, ou seja, a favor da vida. Tem comprimento de onda que varia entre 315 e 280 nanômetros. Possui média frequência, energia média e, consequentemente, penetrabilidade média. E, por fim, o UVC, que também é chamado de UVC curto ou UV germicida, ele é abiótico, ou seja, ele é contra a vida. Esse tipo de radiação é uma radiação ionizante. Seu comprimento varia entre 280 e 100 nanômetros, possui a maior frequência, maior energia, mas menor penetrabilidade. Então, o ultravioleta ele é dividido em um UVA, UVB, ambos radiações não ionizantes, e UVC, a radiação ionizante. Como é produzido a radiação de ultravioleta? Então, inicialmente nós temos os eletrodos, que são feitos de quartzo, e eu faço com que passe por meio desses eletrodos uma corrente elétrica. Como entre um eletrodo e outro possui um gás, que é uma mistura de mercúrio e argônio, esse gás vai ser ionizado. Esse gás é submetido a alta temperatura e baixa pressão. Então, quando eu passo a corrente elétrica nesses eletrodos, esse gás é ionizado e com essa ionização é produzido a radiação de ultravioleta. Essa produção ela pode acontecer por vários tipos de lâmpadas. Então, eu posso ter lâmpadas fluorescentes, UV Alpine ou a Kroll-Meyer, quando nós queremos utilizar o ultravioleta como um efeito antibiótico. Quais são as principais indicações do ultravioleta? Então, primeira delas, contra a psoríase. Dá para utilizar a ultravioleta para fazer bronzeamento artificial. É possível utilizar contra vitiligo. Ultravioleta faz com que faça a produção de vitamina D. Então, quem tem deficiência de vitamina D é interessante usar a ultravioleta. E também contra infecções crônicas. Como toda indicação, nós temos as contraindicações. As principais delas são: gestantes não podem ser submetidos à radiação de ultravioleta. Na região, se tiver alguma dermatite, se o paciente cliente for fotoalérgico, tiver algum distúrbio febril agudo, tiver um enxerto de pele recente, se nós utilizarmos radiação ultravioleta pode haver rejeição, e regiões tumorais
em que a radiação ultravioleta pode incentivar a produção dessas células. Se vocês tiverem quaisquer dúvidas a respeito desta aula, entre em contato com o professor.